Olá, meus queridos, minhas queridas, muito obrigado pelo carinho da sua companhia. Estou de volta para mais um vídeo e dessa feita nós vamos compartilhar alguns trechos do livro que eu estou escrevendo. Aliás, já acabei de escrever e o título é Sempre Cedo Demais para Desistir. Eu posso dizer que esse livro começou a ser escrito há mais ou menos 30 anos atrás. Esse livro é composto por vários personagens. Personagens bíblicos, personagens extra-bíblicos, cristãos e não cristãos. Por que eu coloquei cristãos e não cristãos? Porque a minha intenção nesse livro é dizer que Deus tem colocado lições ou princípios que eu chamo de princípios eternos. Princípios que, se um descrente ele aplica na sua vida, mesmo sem conhecer a Deus, mesmo sem conhecer a palavra, esses princípios vão se encaixar bem na vida deles e eles serão abençoados. Exemplo. A Bíblia diz assim, aquele que semear o bem vai colher o bem. Ou, em outras palavras, a lei da semeadura, né? Aquilo que o homem semear, ele vai colher. Se semeia o bem, colhe o bem. Se semeia o mal, colhe o mal. E por aí vai. Esse é um princípio que eu digo que é imutável. E ele é atemporal. Ele serve para todas as culturas, todos os povos, todas as raças. Serve para todas as classes de pessoas, sejam elas doutas ou indoutas. Eu acho que você já entendeu que o que eu estou falando aqui é que mesmo nessas pessoas, algumas até ateias, eu fiz questão de colocar, quando elas agiram de conformidade com esse princípio bíblico, elas se deram bem. Então vamos falar de um dos personagens que está retratado neste livro, que vai trazer grandes lições para você. Esse personagem é um personagem cristão, mas que não foi assim o tempo todo na vida dele. Então ele tem muitas lições para nos ensinar acerca de um Deus poderosíssimo, amoroso, que permite que passemos por muitas dificuldades. E por isso mesmo, repito a frase do livro, é sempre cedo demais para desistir. Pois bem, um dos personagens que eu retrato em um dos capítulos do livro é Nick Vujicic. Eu acho que você já ouviu falar, provavelmente até já tenha escutado ou presenciado alguma de suas palestras. Mas quem é Nick Vujicic? Ele é um australiano-americano, nascido sem braços ou pernas, que se tornou um palestrante de renome mundial, autor de best-sellers do New York Times. Ele é um coach motivacional e empresário de sucesso. Esse resumo aí da vida dele já tem muito a nos contar, mas não foi sempre assim. Imagine você e eu, sem braços, sem pernas. Só em pensar nisso é algo aterrorizador para a nossa mente. Para ele não foi diferente. Chegou um momento que esse menino precisava ir para a escola. E aí começa o primeiro embate, a primeira decepção, a primeira noção que ele tem que ele não é uma pessoa igual às outras. Ele sente na pele o bullying que os outros meninos faziam com ele. E ele via muitas vezes que alguns de seus colegas, falando de suas namoradas, falando de suas paqueras, ele disse, eu nunca vou ter esse privilégio na minha vida. E se eu arrumasse uma namorada, como eu poderia abraçá-la? Como eu poderia andar de mãos dadas com ela? Então foi aí que ele começa a pensar em tirar a sua própria vida. Ele pensou em suicídio. Ele conta isso no Danilo Gentili. Então quando tem uma bacia de água, um pouca água, mas o suficiente, ele entendeu, para tirar a sua própria vida, ele de bruços cai nessa bacia e começa a inalar a água, pensando assim, nesse caso, dar um fim na sua trágica existência, porque ele não via sentido algum em viver daquele jeito. Mas enquanto ele estava ali, agonizando, afogando-se, ele começa a lembrar do pai e da mãe, ele começa a lembrar das palavras amorosas do pai e da mãe, e ele começa a ter um sentimento de culpa, dizendo assim, poxa, eu vou provocar um sofrimento muito intenso naqueles que tanto me amam. E daí ele vira e não continua mais naquele intento ruim de fazer mal à sua própria vida. Então essa é uma parte em que chama muita atenção, que nós muitas vezes reclamamos da vida de barriga cheia, como diz o ditado popular. Ao olhar para Nick, nós vamos dizer assim, realmente ele tinha todos os motivos de pensar como ele pensou, de sentir como ele sentiu. Porém, ele vai encontrar um propósito maior e um sentido para o seu sofrimento, para a sua condição e para não desistir da vida.
Bom, como eu mencionei para vocês, para quem achava que não queria ter uma namorada, uma esposa, uma família, olha só o que Deus deu para ele. Uma esposa linda, 4 filhos perfeitos, sem nenhum defeito, absolutamente normais. E ele que achava que nunca na vida poderia ter uma namorada. Olha só, hoje é pai de 4 lindos filhos e ele realmente atribui isso a um plano superior de Deus em sua vida. Então, nesse momento, eu quero que você observe o seguinte: tudo que está acontecendo na tua vida tem um plano. Eu espero que você consiga olhar para o alto. Não olhe para as circunstâncias, não olhe para o que as pessoas dizem, não olhe para os desprezos, não olhe nem tampouco para dentro de si mesmo. Porque se você fizer isso, você vai acreditar piamente que a vida não tem sentido. De repente o trem saiu do trilho e está descendo ladeira abaixo, não há quem pare. Você vê na sua vida apenas uma tragicomédia. Você vê na sua vida apenas tristezas e amarguras e começa a perder a esperança de que você tenha algo de melhor na frente. Não só por você, mas pelas outras pessoas a fazer. Então ele tem algumas frases que eu gostaria de dizer aqui para você. Se Deus me ama do jeito que sou, então posso viver sem medo. Medo do futuro, medo se vai casar, medo se vai fazer alguma coisa de útil, medo se vai desfrutar da vida, medo se vai ter amigos, medo se vai poder fazer o básico do básico. E olha que ele tem coisas extraordinárias. Ele é surfista, eu não consigo nem subir numa prancha. Ele é surfista, a maioria de nós não faz isso. Ele sabe nadar, meu jeito, ele sabe nadar, é surfista, joga futebol com os amigos, ele relata isso. E por que isso? Porque ele aprendeu que tem um Deus soberano que o fez como fez para a glória dele. E Deus tinha um projeto lindo na vida dele e ele não poderia desistir daquilo. Ele deveria apenas limpar as suas lentes para olhar para os céus de uma maneira desembaçada, de uma maneira que ele pudesse ver Deus na sua vida. E o que esse homem já fez, milhões e milhões de normais nunca chegarão a fazer. Olha o poder de uma vida que age com propósitos e propósitos divinos. Se encontra com Deus, ele tem uma ligação com Deus. No trajeto, depois da tentativa de suicídio, apesar de todas as rejeições, ele tem um encontro com Cristo. Lá para os seus 15 anos, se não me falha a memória, quando ele realmente encontra-se com esse Deus bíblico, ele entende o amor de Deus, ele entende o propósito de Deus na sua vida, ele se entrega a esse Cristo e daí em diante ele passa a viver com um único propósito de vida, exaltar o nome desse Deus que o fez de uma maneira tão especial, tão particularizada, para que o nome de Deus pudesse ser ainda mais exaltado. É isso que eu quero dizer para você. Se você chegar a esse ponto de reconectar-se com Deus, não estou falando de religião, estou falando de reconectar-se com Deus, de abrir as Sagradas Escrituras, ler e deixando o seu coração aberto para que Deus possa falar acerca do projeto dele na tua vida. E aí você tem uma chave na mão para virar a história do seu destino. É isso que você precisa, meu querido, minha querida. Você precisa não de uma motivação externa, você precisa de uma motivação interna e do alto. Ele diz, o amor de Deus dá sentido ao sofrimento. Quando sabemos que somos amados por Deus, o porquê via para quê, tá vendo? O porquê, dúvidas, questionamentos, para quê, propósito. Ele encontrou o propósito da sua existência. E esse aí foi o virar de chave na vida dele, onde ele agora está completamente tranquilo, leve, sem nenhum peso na alma, no espírito, no corpo, nada disso. Ele está completamente confiante, por isso tem sido usado tão poderosamente como instrumento nas mãos do Senhor. E ele vai dizer também, você pode estar enfrentando os seus próprios desafios, então vou te dar a resposta rápida de imediato. Encontrei a felicidade quando percebi que eu sou a criação de Deus, feita de acordo com o seu plano para mim. Viu? O para quê da sua existência? Ele entendeu que Deus tinha algo muito grande, tremendo, através da condição física dele. E assim
foi Deus glorificado. E assim tem sido Deus glorificado. E assim Deus será glorificado na vida e na morte desse homem. Porque o seu testemunho ficará para sempre aqui. Bem, meus queridos, chegamos ao final desse trecho curto. Eu vou colocar outros trechos posteriormente. Que Deus continue te abençoando ricamente.